Bom dia, garotos e garotas, nossos queridos alunos da Rede Municipal de Educação de São João da Canabrava, especialmente os alunos do 6º ano, para o qual nós estamos gravando essa videoaula. Agradeço a participação de vocês e a atenção. Alunos do 6º ano da sede do município e os alunos do 6º ano da comunidade de Conceição, nossa comunidade de Conceição, onde nós temos um ginásio também funcionando. Eu sou o professor Antônio Valdemar, com a disciplina de artes na turma do 6º ano B. A professora Maria de Fátima, no 6º ano A, e a professora Elaine, no 6º ano da Conceição. Nosso conteúdo para esta videoaula é conexão, arte e língua portuguesa. Quando se fala conexão, é quando a disciplina de arte e a de língua portuguesa elas se entrelaçam, elas se unem dentro de um tema, dentro de um conteúdo. E essa conexão também, didaticamente, se chama de interdisciplinaridade. Ou seja, é quando uma área do conhecimento se mistura com outra. E isso é muito comum, porque não existe, como se diz, eu trabalhar artes puramente sozinha. A arte ela está presente, às vezes, na língua portuguesa, na geografia, na matemática, na história, enfim, em todas as áreas do conhecimento ela está. E não só a arte, mas as outras disciplinas também se adentram dentro do campo da arte. E outras disciplinas, por exemplo, história e geografia, horas se juntam, horas estão mais afastadas, dependendo do conteúdo. Tem hora que a história está mais próxima da ciência, tem hora que a ciência está mais próxima da matemática, da arte, enfim. Portanto, existe essa conexão. Conexão é quando se unem duas coisas, ou seja, uma está ligada à outra. Conexão é ligação, união. E aí eu utilizo aqui uma imagem, arte literária. A arte literária ela está muito ligada à língua portuguesa. Por quê? Porque não se faz... Em nosso país não se faz literatura sem o uso da língua portuguesa. E aí nessa última imagem a gente pegou um livro aí aberto com um desenho saindo de cima dele, dentro dele. Enfim, a leitura, a arte literária faz com que você imagine e crie também outras manifestações de arte. A arte literária está muito próxima às artes plásticas, a pintura, a escultura. E a proximidade é muito maior ainda na arte teatral, no teatro, na música. Toda música, a letra é a arte literária e alguém que escreveu utilizou-se da língua oficial daquele país. Portanto, quando se fala de arte e língua portuguesa, essa união, podemos pensar que ela se uniu na música, no teatro, na literatura, enfim. A língua portuguesa está presente em muitas manifestações de arte. E essa conexão é muito próxima em língua portuguesa e arte, até porque elas fazem parte do mesmo universo temático, que a gente chama a linguagem e seus códigos. Um universo maior de conteúdo, conteudista. Conexão arte e língua portuguesa. O texto teatral ou o texto dramatúrgico, é um tipo de texto escrito para ser encenado, ou seja, começamos com esse conceito para mostrar que essa relação é muito próxima
Arte e língua portuguesa, porque quando estudamos o teatro durante o mês de março, no sexto ano a gente viu algumas considerações sobre o teatro. Quando se estuda o teatro, se pensa justamente no texto teatral, e o texto teatral é como se diz, é um recurso utilizado onde se utiliza a língua portuguesa. Esse tipo de texto e suas características são objeto de estudo da língua portuguesa. A língua portuguesa estuda o texto teatral e, na prática, o texto torna-se arte. Arte cênica, dentro do campo teatro. Quando se fala arte cênica, nós temos o teatro, o cinema. O ato de criação de um texto, seja teatral ou para qualquer outra finalidade, pode ser um poema, a letra de uma música, enfim. O autor se utiliza da língua portuguesa, mas quando esse texto apresenta características e linguagem específica, torna-se literatura, e literatura é uma arte. Assim temos a arte literária, é uma manifestação de arte que trabalha com a palavra, escrita ou falada. Escolhi aqui uma imagem onde assim, a arte da palavra, a literatura, ou seja, a literatura é a arte que se manifesta por meio da palavra. E o texto teatral é um segmento da arte literária. Portanto, essa conexão está tão próxima, a gente separa apenas para estudo. Mas na prática, a arte e língua portuguesa estão muito mais que unidas. Essa conexão, continuando com essa conexão, sobre essa conexão, o texto teatral, além de trazer a sala dos personagens, nele presente, traz também todas as informações sobre o contexto da peça. As salas dos personagens, ou seja, se dividem em dois tipos, os diálogos e os monólogos. Diálogo, a palavra diálogo já vem de, como se diz, di significa dois. E mono significa um. Logo significa fala. Álogo significa fala. Portanto, o diálogo é a fala de dois ou mais personagens. Monólogo é a fala de um personagem consigo mesmo. Ou seja, há peças teatrais em que tem cenas em que uma personagem fica sozinha no palco, falando, como se estivesse falando com si própria. Às vezes expressando seu pensamento em voz alta, ou comentando alguma coisa, fazendo algumas considerações naquela cena, e ela está sozinha no palco. Aquele momento ali é chamado de monólogo. É muito presente nas peças os diálogos, é mais presente que os monólogos, mas os monólogos também existem e acontecem. Vou apagar aqui esses riscos que eu fiz aqui. Há personagens, há atores, que eles gostam muito de fazer monólogos. Uma vez na escola, enquanto eu era estudante do curso, eu fazia a minha especialização em artes visuais, em língua portuguesa e ensino da arte. Tinha um aluno da minha turma que ele era como se diz, um ator perfeito, um artista. E ele representou como um trabalho lá de uma disciplina desse dia, um monólogo que é um conto de Guimarães Rosa. O nome do conto é A Terceira Margem do Rio. Mas a apresentação deste aluno foi magnífica. A professora ficou encantada. A professora,
era lá da cidade de Crato, Ceará. Ela ficou encantada com a apresentação. Realmente tem monólogos que realmente chama a atenção da plateia, mas fazer um monólogo não é qualquer um, precisa ter muito talento, porque você vai representar uma cena você sozinho, é muito difícil, mas é possível. Conexões, arte e língua portuguesa. O texto teatral, além das falas dos personagens, temos outras informações que contextualizam a peça. São estes termos: apartes e rubricas. Apartes são os comentários de um personagem para o público, que não são ouvidos pelos demais personagens. Viu? É como se um personagem tivesse, como se diz, falando mal do outro personagem, dos outros demais personagens, só o público ouvindo, e os demais personagens não estão ouvindo aquilo que aquela personagem está falando, dizendo no palco. Isso é chamado de aparte. Não é um monólogo, como se diz, aparte é diferente de monólogo. O monólogo ele está representando uma cena sozinho e fazendo, como se diz, explorando seus sentimentos, suas emoções, sozinho. Rubricas. É importante, como se diz, essa parte do texto teatral é necessária. As rubricas são as informações sobre a estrutura externa da peça, como é a divisão de atos e cenas, as informações sobre a iluminação em cada cena, se deve ser mais claro ou menos claro, a sonoplastia de cada momento das cenas, se vai ser uma música, se não vai ser, como é que vai ser a música, o figurino utilizado pelos personagens, como deve ser no texto teatral, traz tudo isso. Isso é chamado de rubricas. Também as rubricas trazem informações sobre a movimentação dos personagens no palco, se ele vai ficar parado, se ele vai correr, se ele vai andar lentamente. Os gestos que a personagem deve fazer, executar no palco. A entonação da voz, se ele vai rir, se ele vai chorar, se ele vai ter uma atitude de surpresa, de susto, de medo, enfim. Tudo isso as rubricas vai trazer no texto. É a parte do texto que explica tudo isso. No nosso livro tem um exemplo aí de peça teatral, um exemplo que é trabalhado, e ele traz, como se diz, como exemplo, traz um fragmento assim, aí de uma obra chamada Adolescer, e aí traz todo essa parte aí na prática mesmo. Nós não vamos trabalhar a prática assim. Nossa videoaula é para discutir e trazer informações teóricas. Conexão, arte e literatura ainda. Estamos, como se diz, trazendo essas informações técnicas e teóricas sobre essa união entre língua portuguesa e arte. E a língua portuguesa, também em língua portuguesa, você estuda o texto teatral e estuda quem é o dramaturgo. E na arte também você estuda. Dramaturgo é o nome dado ao profissional de teatro que escreve as peças para serem encenadas. Nós estamos abordando essa conexão arte e língua portuguesa voltada para o teatro, por quê? Porque o capítulo no qual nós estamos estudando trata de teatro. Se o capítulo tratasse de música, a gente trabalhou aqui arte e língua portuguesa no campo da música. Se o capítulo trabalhasse arte e cinema, nós iríamos trabalhar arte e língua portuguesa no campo do cinema, mas estamos trabalhando no campo do teatro, por quê?
porque o nosso capítulo aborda o teatro. E dentro também do texto teatral existe o narrador, não só no texto teatral. Os textos narrativos apresentam o narrador, mas nós estamos falando de teatro. No texto teatral, alguns apresentam o narrador. É aquele que narra ou conta uma história. Alguns espetáculos de teatro têm um narrador que vai contando a história conforme ela é encenada pelos atores. Nem toda peça teatral apresenta narrador, mas há possibilidade de que o texto teatral tenha um narrador. Quando o texto teatral apresenta o narrador, você não vê ele no palco, você escuta apenas a narração. Geralmente ele fica atrás da cortina, atrás do cenário, ou seja, aquela cortina que às vezes a cortina é feita, é um desenho de um cenário. Ele fica por trás do cenário, como se diz, nos bastidores, falando para que o público ouça, contando, narrando a história. Portanto, esta relação entre a arte e a língua portuguesa, ela acontece em vários segmentos, em várias manifestações de arte. Porém, neste mês, nós estamos discutindo teatro e fizemos esta relação, a arte e língua portuguesa, dentro da manifestação teatral. Por quê? Porque o nosso capítulo 1, da unidade 1, fala sobre o teatro. O capítulo fala sobre a construção da identidade. A arte é a construção da sua identidade. E aborda uma peça chamada Adolescer, que contextualiza um grupo, contextualiza a história de adolescentes. Adolescer de uma forma, trata-se de adolescente, é um termo relacionado a essa fase da vida, a adolescência. E nesse tema que eu fiquei para fazer nossa videoaula é sobre essa conexão, essa união. Conexão é unir. É tanto que em outros ramos da vida existem algumas pessoas que usam. Eu preciso de um conector aqui, um conector de energia, eu preciso de um conector para fazer essa ligação elétrica. Um conector para poder usar aqui nesse encanamento de água, ou seja, é um dispositivo que liga duas redes de água, de luz. E na arte, como se diz, é essa união entre arte e língua portuguesa se uniram dentro do campo do teatro. A gente divide separa apenas para teorizar. Porém, na prática, estão indissociáveis. Esse é o nosso conteúdo para a nossa terceira semana de aula de arte do mês de abril. E bons estudos para todos os alunos do sexto ano, aqueles do ensino do ginásio João José Batista e os que estudam na comunidade de Conceição, São João da Canambrava, Brasil. Eu agradeço e desejo a todos um ótimo e proveitoso ano e muita aprendizagem.